Olá, tudo bem? Você é mãe ou pai e quer saber mais sobre pensão alimentícia, execução de alimentos e investigação de paternidade? Então fique até o final desse vídeo e entenda mais sobre direitos de família, tudo bem? Eu sou o Dr. Tiago Narciso, sou advogado, especialista em direitos de família e atuo aqui no estado do Rio de Janeiro. Tenho escritório no centro do Rio e em Campo Grande, tá? O primeiro ponto que a gente vai abordar aqui, que a gente precisa entender, é que a pensão alimentícia, né, ou seja, o tema alimentos, ele se desdobra em muitos outros temas. Então, muitas vezes a pessoa chega aqui no escritório, Tiago, eu estou com uma dúvida sobre pensão, mas na verdade a questão dela envolve investigação ou envolve alimentos contra os avós, paternos ou maternos. Então, isso vai variar muito. Por isso que é importante você sempre consultar um advogado especializado, porque ele é o profissional habilitado a dizer exatamente o tipo de serviço jurídico que vai atender às suas expectativas, tudo bem? Então, dentro do tema alimentos, o que é importante a gente ter em mente, tá? Eu tô com uma colinha aqui que a gente vai consultar, mas quem tiver outras dúvidas também pode deixar nos comentários, tá bom? Então, dentro do tema alimentos, a gente vai ter a pensão alimentícia, a gente vai ter a oferta de alimentos, vai ter a execução de alimentos e vai ter também os alimentos avoengos, tá? Que eu vou explicar mais à frente. E além disso, como eu já expliquei, vai ter também a questão da investigação de paternidade, tudo bem? Então aqui, vamos dar início no primeiro tema. E antes da gente entrar na ação de pensão alimentícia propriamente dita, eu já digo logo de início que esse vídeo ele é destinado tanto às mães quanto aos pais, tá? Porque dependendo de cada família, a realidade muda, a gente tem que ter isso em mente. E aí vai variar também o tipo de serviço, tá bom? Então, qual que é a primeira dica que eu dou, tá? Agora, sob a ótica de uma mãe que está com a criança e quer entrar com um pedido de pensão alimentícia, tá bom? Primeira coisa, separou do pai, faz a ação de alimentos, tá? Nunca, tá? Em hipótese alguma, você faça um acordo de boca. Porque esse acordo de boca, em algum momento, vai dar problema, tá? Pode dar problema pelos mais variados motivos, mas geralmente esse problema ocorre quando o genitor constitui uma nova família, tá? Porque é muito comum, infelizmente, que as novas companheiras, novas esposas desse genitor que já tem um filho de um antigo relacionamento, implique que ele paga pensão para essa outra criança, tá? Apesar de ser um direito da criança, tá bom? E aí o que ocorre também? Qual é o maior problema disso? Se você fez um acordo de boca, você não vai conseguir cobrar judicialmente valores atrasados. Então vamos supor que a criança nasceu, quando tinha 1 ano, você se separou do pai, tá bom? E aí fez um acordo de boca com esse pai no momento da separação. A criança está com 3 anos, ele conheceu uma nova companheira, não tem um filho ainda, mas resolveu parar de pagar. Tudo bem? Porque constitui uma nova família. Se você entrar com uma ação de alimentos agora, nesse momento, ou seja, com a criança com 3 anos, você não vai conseguir cobrar eventuais valores que estejam em atraso. Por quê? Porque nunca existiu uma ação de alimentos. Então, fazer uma ação de alimentos não é um luxo, tá? É uma necessidade para garantir o futuro da criança. Tudo bem? Porque qual que é a regra? A criança, o filho ou a filha, ele vai receber pensão alimentícia, em regra, até os 18 anos. Tudo bem? Isso todo mundo sabe. Agora, se continuar o estudo, ou seja, se der continuidade aos estudos, vai receber até os 24. Então, é muito importante regularizar essa questão, tá? E o que é continuidade aos estudos? Ensino médio, ensino técnico, curso profissionalizante, tá? Pré-vestibular e o ensino superior, faculdade propriamente dita, tá bom? Então é muito importante ficar atento a essa questão antes de fazer uma ação de alimentos, tá? Quando você vai fazer uma ação de alimentos, você tem que se fazer algumas perguntas. Essas perguntas são básicas aqui no escritório, mas você, enquanto mãe, tem que se fazer essas perguntas, tá? Primeira coisa que a gente tem que observar na ação antes de fazer uma ação de alimentos: a criança é registrada? Pode parecer óbvio, mas se não for registrada, vai mudar a ação, tudo bem? Então, a criança registrada, já existe um processo judicial ou não? Que a gente não pode ter duas ações tramitando ao mesmo tempo, falando sobre o mesmo assunto.
Então a gente precisa saber se existe um processo judicial ou se não existe, tudo bem? Outra questão que a gente precisa ficar atento, que é muito importante: há informações de contato e de renda desse pai? Ou seja, você sabe onde esse pai mora, você sabe onde esse pai trabalha, você tem o telefone celular dele, você tem um e-mail, você tem um RG, um CPF. Quanto mais informações você fornecer ao advogado, informações de contato, né, desse pai, maiores as chances de localizar esse pai de uma forma mais rápida, né? E aí, enquanto antes localizar, mais rápido a criança começa a receber, tá? Se você também tiver informações de renda, você vai mandar para o advogado, porque é muito importante o advogado já na inicial indicar as informações de renda desse pai, caso ele as possua, tá bom? Se ele não possuir, aí a gente vai trabalhar com um salário mínimo, tá? Ou com as informações que a cliente passar, tudo bem? Então vamos aqui. Além dessa questão também, é importante a gente ter em mente o seguinte: a criança tem alguma necessidade especial? Né? A criança tem um autismo, a criança tem uma dermatite, qualquer patologia que exija um gasto financeiro substancial, né? Ou seja, alto, para cuidar, para dar tratamento a esse tipo de doença. E aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Muitas mães acham que o meu filho é autista, ele recebe o BPC e ele não teria direito à pensão alimentícia. Isso não é verdade, tá bom? Vocês têm que entender que a pensão alimentícia, ela tem natureza alimentar. Obrigação de pagar os alimentos é do genitor ou da genitora, dependendo de com quem a criança esteja, tá? Nesse nosso exemplo aqui, a criança está com a mãe, então a obrigação é do genitor. Independentemente se essa criança recebe um benefício assistencial do governo, porque aí ela recebe esse benefício em decorrência da necessidade especial que ela tem, tá? Isso não vai desobrigar o pai de pagar os alimentos. Então, respondendo, a criança pode receber um benefício assistencial do governo, um BPC, e ainda assim entrar com uma ação de alimentos, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui, que é a pergunta também, que depois de respondidas essas perguntas básicas, a pergunta que mais chega pra gente é: tá bom, Thiago, mas quanto que a criança vai ganhar de pensão? Quando a gente faz uma ação de alimentos, o juiz vai levar em consideração duas questões, tá? Muito importante, eu presto atenção nesses pontos. Primeiro, quais as necessidades comprovadas dessa criança? O que é necessidade? Quanto que essa criança gasta por mês em média para viver, tá? Então, qual que é o valor dela com alimentação, com fraldas, com medicamentos, com aluguel, se for o caso, né? Se a mãe morar de aluguel, o aluguel acaba sendo uma despesa da criança também, porque se a criança mora com a mãe, né, é uma despesa, tudo bem? Então você vai mandar para o seu advogado toda a lista dos gastos dessa criança e também, se possível, os comprovantes desses gastos, tá? Que é para fundamentar esses gastos e ficar tudo comprovadinho. Além disso, o juiz vai verificar uma outra questão, que é a possibilidade de pagamento do genitor. Por quê? O processo de alimentos, ele busca, como todo processo judicial, ele busca a justiça, ou seja, um equilíbrio. Então tem que haver um equilíbrio entre o que a criança precisa, tá bem? E o que o pai pode pagar. Porque existe a situação em que a criança precisa e o pai pode pagar muito mais do que ele está pagando, mas também existe a situação em que a criança precisa, só que o pai não pode pagar aquela quantia que a criança necessita. Vamos supor que uma criança tem um gasto mensal de R$2.000, tá bom? Só que esse pai recebe um salário mínimo, que hoje em 2023, quando eu estou gravando esse vídeo, né, setembro de 2023, está em R$1.320. Fazendo um cálculo rápido aqui, você percebe que essa criança necessita de muito mais do que o pai recebe. E ainda que o valor que ela necessita fosse dividido por 2, seria comprometeria uma parcela muito grande do salário desse pai. Então, o juiz, em cada caso, vai definir o valor da pensão, tudo bem? Então, não existe uma regra. A gente está acostumado a trabalhar com 30%,
porque é uma média para um filho, tudo bem? Mas nada impede que o juiz fixe 40%, 60%, até 80%, como a gente já tem visto. É claro que percentuais muito altos, quando são fixados, tendem a ser revistos em um recurso, né? Porque o pai também não pode passar necessidade. É claro que aqui no processo de pensão a gente está pensando no melhor para a criança, mas como eu informei, o processo ele busca a justiça. A gente não pode colocar um pai em necessidade em favor da criança. A criança tem que receber a pensão, sim, mas dentro de um equilíbrio, tudo bem? Então, vamos trazer aqui para o nosso exemplo uma mãe que tem um filho, tá bom? Com um genitor, ou seja, uma criança saudável, que não tem nenhuma necessidade especial, só que esse genitor ganha um salário mínimo, tudo bem? Então aqui dentro da média que a gente tem dentro das varas de família, a gente vai ter o quê? 30%. Então uma pensão alimentícia, nesse exemplo que eu estou usando, 30% do salário mínimo, que vai dar o quê? R$ 396 mensais de pensão, tudo bem? Para essa criança, já que esse pai tem apenas um filho. Mas, além desse valor da pensão, o pai tem que pagar no início do ano letivo as despesas escolares, tá? E o que entra nessa despesa escolar? Entra material escolar e uniforme, tá? E aí o que a mãe vai fazer? A mãe vai comunicar ao pai, ó, chegou a lista aqui do material e do uniforme, ela pode comprar e ele dá metade do valor, ou eles podem dividir essa compra, tá? Isso vai depender um pouco de família para família. Mas obrigatoriamente, na maioria dos casos em que envolve direito de família, gente, os pais têm que ter um canal de comunicação, tá? Eles não precisam se amar, o relacionamento acabou, tá? O que tem que haver ali é um respeito mútuo para tratar de questões que envolvam a criança, tá? Porque senão fica muito mais difícil você resolver problemas que envolvam pensão alimentícia, visitação, guarda e etc. Tá? Mas aqui vamos focar na pensão. Tá? Então vocês entenderam esse exemplo? Para um filho, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso tema de hoje, a pensão alimentícia ela pode ser feita também pelo genitor. Porque existem casos em que a mãe não quer entrar com a ação de alimentos, só que o genitor ele quer regularizar o pagamento da pensão, tá? Eles são mais raros, sim, mas eles existem. Então, nesse caso, o que o genitor vai fazer? Ele vai entrar com uma ação de oferta de alimentos, tá? Que é quando o pai entra na justiça, né, na vara de família, e ele diz, juiz, eu quero pagar a pensão para o meu filho, né? E aí ele vai lá e indica o valor que ele quer pensionar. Nesses casos, a mãe, né, que geralmente o filho vai estar com a mãe, ela é citada pelo oficial de justiça para que ela apresente uma defesa e informe se o valor que ele está pretendendo pensionar ela está de acordo com aquilo, né? Porque às vezes o pai quer pensionar um valor menor do que ele realmente pode pagar. E aí ela, na defesa dela, vai informar, ó, seu juiz, ele quer pagar R$100, exemplo, mas ele tem a capacidade de pagar 1.000 por conta disso. Mas às vezes, se ela estiver de acordo, ela pode falar, ó, concordo com o valor a ser pensionado, que o réu ofertou, e a questão vai estar resolvida, tá? Então também existe essa possibilidade da mãe entrar com a ação, pensão alimentícia, e do pai também entrar com a ação, oferta de alimentos, tudo bem? Em ambos os casos, tanto na ação de pensão alimentícia quanto na ação de oferta de alimentos, vão ser fixados os alimentos 2 vezes. Quando você entra com a ação, o juiz fixa os chamados alimentos provisórios. E por que provisórios? Porque a ação judicial, como a gente sabe, pode demorar um certo tempo. E a criança não pode esperar, né? A criança não vai sentir fome, vai ter necessidade. Por isso que o juiz fixa os provisórios no início do processo. Esses alimentos ele vai ter que pagar até que os alimentos definitivos sejam fixados, tudo bem? Então, quando você fez a ação, você vai receber lá depois de um certo tempo uma decisão fixando esses alimentos provisórios. E você vai ver lá o percentual que o juiz fixou, que, como eu disse, é provisório, ou seja, às vezes não é o percentual que você deseja, mas até o final do processo, dependendo das provas, né, que forem apresentadas,
o juiz pode fixar um percentual mais perto do que você pediu, tá? Mas aí vai depender sempre das provas, da necessidade da criança e da possibilidade de pagamento do pai, tudo bem? Nessa decisão inicial em que o juiz fixa os provisórios, ele pode marcar audiência ou não. Tem muita gente que fica, Thiago, mas eu quero saber da audiência. Mais importante do que a audiência, gente, é a informação de contato do pai. Porque o que acontece? Não adianta nada você ter uma audiência marcada se você não sabe onde o pai está, né? Então, mais importante, conseguir informações de contato desse genitor. Se você já forneceu isso, aguarda a audiência ser marcada pela vara de família. Tem vara de família que já tem data disponível e aí já marca na própria decisão que fixou os provisórios. E tem vara de família que marca no curso do processo. Então, a audiência não tem que ser o seu foco principal, tá? Você, mãe que está me ouvindo. O seu foco principal tem que ser fornecer informações de contato desse pai ao advogado para que ele possa agilizar a citação junto com o oficial de justiça. Aqui no meu escritório, o que eu tenho feito? Saiu o mandado de citação para comunicar ao pai da existência do processo, né? Eu já entro em contato com a central de mandados, verifico quem é o oficial de justiça responsável e passo os contatos do oficial para a genitora. Porque como ela viveu com ele, fica mais fácil dela orientar o oficial de justiça onde localizá-lo, quais são os horários da rotina dele, para garantir a citação, tá? Então a audiência não tem que ser o foco principal. Deixa para focar na audiência no dia da audiência em si, tudo bem? Então vamos dando aqui continuidade ao nosso teminha para a gente desenvolver melhor, tá? Então tá, Thiago, fui lá, fiz uma ação de alimentos, saiu a decisão dos provisórios e quando que ele está obrigado a pagar os alimentos, né? Diferente do que muita gente pensa, o réu ele não vai estar obrigado a pagar a pensão alimentícia da data da distribuição da ação. Distribuição é quando você dá entrada, tudo bem? Falando a grosso modo. Ele está obrigado a pagar os alimentos a partir do momento em que ele é citado pelo oficial de justiça. Ou seja, o oficial de justiça vai lá na casa dele, vai lá no endereço da empresa dele, ou entra em contato com ele pelo celular e e-mail e informa, senhor fulano, a mãe do seu filho entrou com uma ação de alimentos, está aqui a decisão fixando os alimentos provisórios e marcando a audiência se for o caso. A partir daquela data em que o oficial comunica que falou com o réu e deu ciência a ele daquele processo, é que ele está obrigado a pagar os alimentos, tá bom? Então é muito importante ter isso em mente, porque muita gente acha que eu dei entrada na ação no dia 1º de setembro, então a partir do dia 1º de setembro ele já está obrigado a pagar, e não, tá? Ele vai estar obrigado a pagar a partir do momento que ele for oficialmente citado pelo oficial de justiça. E você, mãe, pode comunicar a ele que deu entrada no processo? Pode. Nada impede. Como eu falei, cada família tem uma questão. Às vezes a mãe comunica e ele já começa a pagar. Mas eu não aconselho. Eu aconselho deixar que o oficial entre em contato com ele. Por quê? Ele pode trocar de número, pode mudar de endereço, pode ter conhecimento com outros advogados que ele só vai estar obrigado a pagar a partir do momento que for citado. E aí você acaba tentando agilizar, mas na verdade atrapalha o andamento do processo, porque o réu vai começar a se ocultar, tudo bem? Então vamos lá. Dito isso, o que eu faço aqui? Quando a mãe, por exemplo, que eu falei aqui, né, que é importante, até mais do que a audiência, tem informações da localização desse pai. Endereço celular, endereço residencial, endereço da empresa, telefone celular, e-mail, RG, CPF, etc. Mas se você, mãe, não tem, morreu a questão? Não. Quando você não tem informações do endereço do pai, só tem ali o nome completo dele, né, porque está na certidão, mas você não sabe onde ele se localiza, o seu advogado, e aqui no escritório a gente faz isso, vai fazer o chamado pedido de busca. Se você tiver RG e CPF, ótimo, envie o seu advogado. E aqui eu vou abrir um parênteses de novo para fazer um alerta, tá? Muitas mães não têm o RG e o CPF do pai dos seus filhos. Às vezes viveram anos juntos e não tem esses dados, tá? Então você se policie para conseguir esses dados, tira uma foto, manda para o seu e-mail, anota, guarda na sua pasta de documentos, porque isso facilita muito a localização do pai.
Por quê? Às vezes o pai tem um nome muito comum. Vamos supor, o nome do pai é João da Silva. No Brasil vão ter milhares, né? E quando você tem o RG e o CPF, você delimita a busca, fica mais fácil de achar o seu João da Silva, tá bom? Então vamos lá. Quando a mãe não tem as informações de endereço e celular desse pai, etc., o advogado vai pedir a busca. E o que é busca? Busca vai ser a realização de pesquisa nos sistemas. Sistema da Receita Federal, Ministério do Trabalho, INSS, Light, Companhia de Energia Elétrica, né, concessionária de serviços públicos, perdão, Uber 99, iFood, todas essas empresas que possam ter informações de cadastro desse pai. E aí os juízes pedem um ofício para essas empresas, tudo bem? E essas empresas prestam esclarecimentos. Realmente eu tenho aqui na minha base de dados informações do João da Silva, tá? Tá aqui o endereço atualizado dele que ele informou pra gente. E aí o oficial de justiça vai tentar citar nesses endereços localizados, tá? Claro, é óbvio, é lógico que existem réus, por exemplo, que não tem cadastro em lugar nenhum, tá? Ou estão, por exemplo, numa área de risco, tá? Onde pode ter milícia, pode ter tráfico e o oficial de justiça não vai entrar. Nesses casos em específico, o processo pode levar um pouco mais de tempo, vão ser realizadas novas buscas, vão ser feitas as tentativas de localização. Se não localizar, o advogado vai pedir a chamada citação por edital, tudo bem? E aí, depois de um certo prazo desse edital publicado lá na vara de família, o réu vai ser considerado como citado, ainda que o oficial de justiça não tenha conseguido falar com ele. E aí o processo vai seguir, inclusive pode ter uma sentença, né? Em algum momento vai ter essa sentença e a mãe vai poder entrar com a execução, mesmo que o réu não tenha sido citado oficialmente pelo servidor, né? Pelo oficial de justiça, tá? Vai ser nomeado um defensor público para esse réu e o processo vai seguir. Mas isso é uma questão mais complexa que a gente explica quando está acontecendo especificamente no seu caso, tá bom? Então vamos lá. Dando continuidade aqui, vou pegar aqui a minha colinha para facilitar. Quais são as consequências de não pagar uma pensão alimentícia? Porque tem muita gente que acha que fez uma ação de alimentos, não vai ter consequência nenhuma se eu pagar. Ou é muito comum o pai falar, corre atrás dos seus direitos se quiser que eu pague. E existem consequências sim. É claro, é óbvio, é lógico, e aqui eu repito mais uma vez, que para que as consequências de fato ocorram, é fundamental ter informação, tá? Informação de contato desse pai. Então, se o pai foi lá citado do processo sobre o valor dos provisórios, ou até mesmo já teve uma sentença fixando definitivos e ele não está pagando, você vai fazer uma execução de alimentos, tá? A execução de alimentos, você pode pedir a prisão por até 90 dias desse pai, ou pode pedir a penhora. Escolher pela prisão ou pela penhora vai depender do caso, aí a gente tem que ter uma certa estratégia. Por quê? O pedido de prisão é mais indicado quando o pai não tem patrimônio, quando ele não tem um trabalho informal, né, tá desempregado, porque aqui também uma informação importante. Estar desempregado não desobriga o pai a pagar a pensão. Muitos pais acham que vou pagar a pensão quando eu tiver um emprego. Não, a criança vai ter fome você estando empregado ou não, tá? Então, se você chegar numa audiência, você pai falar, eu não estou pagando porque eu tô desempregado, o juiz vai mandar você se virar. Essa é a verdade. Vai vender bala no sinal, vai fazer um malabarismo no sinal, plantar bananeira, qualquer coisa para conseguir uma renda e pagar a necessidade da criança. São palavras duras? Sim, mas é assim que a realidade funciona. E ainda que você esteja desempregado, se for feita uma execução de alimentos pedindo a sua prisão, você vai ser preso mesmo desempregado, tá bom? Então, recapitulando, eu só indico o pedido de prisão quando o pai não tem patrimônio, está desempregado, né? É o pedido que é mais efetivo, porque ninguém quer ficar preso, tudo bem? Pedido de penhora, eu só indico quando o pai tem patrimônio, quando o pai trabalha de carteira assinada, quando ele é funcionário público, pensionista, aposentado,
tá bom? Nesses casos é interessante fazer o pedido de penhora, tá? E quanto tempo eu preciso esperar para fazer um pedido de prisão? Atrasou um dia, você já pode pedir. Não tem a necessidade de esperar 3 meses para pedir uma prisão, tá? O que acontece, na verdade, é uma outra questão que é mais complexa. Eu, inclusive, tenho uma live salva aqui na minha página no Facebook, Thiago Narciso Advocacia, onde eu explico a fundo essa questão da execução de alimentos, tá? Do prazo. Mas você não precisa esperar 90 dias para pedir a prisão. O pai não pagou dentro do prazo definido pelo juiz, até o 5º dia útil, até o dia 10, já pode fazer a execução, tá? E qual que é o prazo para pagamento depois que eu fiz uma execução, Thiago? Se for o pedido de prisão, ele vai ter 3 dias úteis após intimado daquele débito, né, para poder pagar. Não pagou, você vai pedir, né, o seu advogado vai pedir a expedição do mandado de prisão. O mandado de prisão ele pode ficar válido por até 10 anos, tá, gente? E ele pode ficar preso por até 90 dias. Então, eventualmente, se ele for parado em alguma blitz, ou até mesmo você ter conhecimento de onde ele está e ligar para a polícia e informar para o policial que tem um mandado expedido ali, o policial vai ser obrigado a conduzi-lo à delegacia, porque, como ele é um agente da lei, ele tem que cumprir um mandado ativo, tudo bem? E no rito de penhora, não tem prisão. No rito de penhora, o que ocorre é bloqueio de conta bancária, bloqueio de um bem, negativação do nome desse pai, tá bom? Então tem que escolher com cuidado qual que é o rito para não ter problema, tá? Porque não adianta, por exemplo, fazer um rito de penhora se aquele pai não tem patrimônio nenhum, vai perder a efetividade dessa execução. É muito melhor fazer um pedido de prisão propriamente dito, tudo bem? Então aqui vamos avançar aqui na nossa questão. E só mais uma questão, gente, dentro da questão da execução de alimentos também. É muito comum o pai querer fazer o parcelamento do débito. Você, enquanto mãe, pode parcelar, mas não é obrigatório fazer o parcelamento, tudo bem? O parcelamento ele só vai ocorrer quando a mãe concorda, tá bom? E se a mãe concordar, que vai um aviso para você, pai que está me ouvindo, você vai ter que pagar a parcela do débito que você parcelou, né, efetivamente, mais a pensão. Então vamos dar um exemplo aqui. Você está devendo R$1.000 de pensão e conseguiu que a mãe aceitasse 10 parcelas de R$100. Só que a pensão mensal é R$300. Ela foi lá e aceitou para começar a pagar no dia 5 de outubro. Né? A gente está gravando esse vídeo em setembro de 2023, então vamos colocar esse exemplo para outubro de 2023. No dia 5 de outubro de 2023, você vai ter que pagar a parcela do débito executado, mais o valor da pensão. Ou seja, você vai ter que pagar R$400, tá bom? E não só R$100 do teu débito. Porque senão você entra numa nova dívida e aí ela pode executar novamente. Tá bom? Então é importante ficar atento a isso para não ter problema com a justiça também. Tá? Então, gente, dito isso, terminamos a questão da execução, tá? Eu tenho outras lives aqui no canal onde eu falo mais detalhadamente de execução. Quem tiver curiosidade, é só clicar aqui na página no Facebook, Thiago Narciso Advocacia, e na aba Vídeos, e você vai ter lá esses temas também. Agora a gente vai falar aqui sobre o tema que é muito comum também me perguntarem, que é os alimentos avoengos. O nome é difícil, mas na verdade é uma pensão alimentícia que é cobrada dos avós paternos ou maternos, tá? Dependendo da situação. Só que assim, o pai está desempregado, eu vou cobrar a pensão do avô porque o avô é rico. Não é assim que funciona, tá, gente? A pensão alimentícia em face dos avós, maternos ou paternos, ela segue algumas regras, alguns requisitos, tá? E quais são eles? Tem que acontecer algumas hipóteses que, se existirem, autoriza a cobrança de pensão dos avós. Por exemplo, tá? O genitor está morto, pai faleceu, você tem a certidão de óbito desse pai, você pode entrar com uma ação de pensão alimentícia em face dos avós. O pai está presumidamente morto. O que é uma morte presumida? Aconteceu uma determinada questão, um determinado evento, esse pai está desaparecido, né? Foi feito o registro de ocorrência, já está desaparecido há muitos anos, vão lá, entram com uma ação para a declaração da morte presumida dele, ou seja, tem uma sentença declarando que ele está presumidamente morto, tá bom? Então, nesse caso, também cabe ação
de alimentos em face dos avós. Se, por exemplo, ele está preso, é muito comum aqui no Rio de Janeiro também, infelizmente, o pai está preso em regime fechado, não tem aquela opção de trabalhar, né, porque ele não está no semiaberto ele pode sair, trabalhar e à noite ele volta para o presídio, você pode entrar com uma ação em face dos avós também, se ele estiver preso, em regime fechado, tá bom? E a outra questão é quando o pai tem uma doença grave e incapacitante. O que é isso? Vou dar alguns exemplos. Um AVC, teve um acidente de moto e ficou tetraplégico, tá? Ele não consegue trabalhar. Aí você pode entrar com uma ação de alimentos em face dos avós paternos, se esse pai não receber benefício do governo. Porque às vezes o pai tem uma doença incapacitante, mas ele recebe um BPC, um LOAS. Nesse caso, se o pai receber um BPC, um LOAS, você vai entrar com uma ação contra o pai, tá? E vai pedir que do benefício que ele recebe do governo seja descontada a pensão. Agora, se de fato ele não recebe nenhum tipo de benefício, ele está realmente numa situação de saúde complicada e também não recebe benefício, aí sim você está autorizado a fazer a ação contra os pais, tá, gente? Então é muito importante ficar atento a esse tema, porque não pai não quer pagar, vou no avô. Não é assim, tem que seguir uma regra, porque cada um é responsável pelo filho que tem. Então a gente não pode atribuir ao avô a responsabilidade que é do pai, tudo bem? Então aqui, tudo que a gente falou até agora, de pensão, de execução, etc., para criança registrada. Como eu falei no início do nosso vídeo, existem casos em que a criança não foi registrada. Então, se a criança não foi registrada pelo pai, você não vai fazer uma ação de alimentos. O que você vai fazer, na verdade, é uma ação de investigação de paternidade, tá? Para que seja feito um DNA e, sendo positivo, na maioria dos casos, aí sim vai pagar os alimentos. Então você pode fazer o pedido de alimentos na mesma ação de investigação de paternidade, tá? Para ter mais celeridade. Você não precisa fazer uma ação de DNA, de investigação, né? E depois que confirmou que é positivo, o juiz mandou registrar a criança, você vai lá e faz alimentos. Não, você faz tudo na mesma ação. E aí, nessa ação de investigação de paternidade, você vai juntar as suas provas de que você manteve um relacionamento amoroso com aquele pai. Então pode ser fotos, vídeos, mensagens que vocês trocaram juntos. Se vocês moraram juntos durante um tempo, você vai indicar suas testemunhas. Se vocês recebiam contas no mesmo endereço, você vai juntar essas contas, né, no nome dos dois para o mesmo endereço, porque aí vai acontecer a chamada presunção de paternidade. Se você junta provas que indiquem ali para aquele juiz que ele provavelmente é o pai, o juiz pode aplicar a presunção da paternidade. E por que isso é legal? A presunção da paternidade autoriza o recebimento dos alimentos antes mesmo da realização do exame. Então vamos supor que você entra com uma ação em janeiro de 2024 e o exame é marcado para maio de 2024. Só que você juntou boas provas e o juiz aceitou o pedido de presunção de paternidade. Então logo ali, bem antes do exame, o juiz já vai determinar que aquele pai pague a pensão alimentícia, tá? Então você ganha tempo, tá? Caso o juiz não acate o pedido de presunção de paternidade, o pai vai estar obrigado a pagar os alimentos somente após a confirmação da paternidade com o exame de DNA. Lembrando que o exame pode ser público ou particular, tudo bem? Isso aí vai depender da condição financeira e de cada família, tudo bem? Então esses são alguns temas dentro do direito de família, existem muitos outros, tá? Eu já abordei vários aqui na minha página no Facebook, Thiago Narciso Advocacia. Vou deixar aqui embaixo um link com vários textos que eu falei, também vídeos que eu tratei sobre outros temas. Se você tiver um interesse em ler ou então em compartilhar com pessoas interessadas nesse tema, você vai poder fazer. Eu convido a todos para curtir aqui a nossa página, seguir o nosso trabalho, tá? E quem quiser falar comigo, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo do WhatsApp do escritório para falar diretamente comigo e com a minha equipe, tá? Meu escritório está localizado no centro do Rio e também no centro do bairro de Campo Grande, tá bom? Vai ser o maior prazer atender a todos vocês. E fique nos acompanhando para saber mais sobre direito de família. Muito obrigado.